Bom, chegamos no capítulo 13 de Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia aí e fazendo as suas anotações e acompanhando capítulo 13. São as duas bestas, uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Em português, lá na minha casa era proibido xingar a minha irmã e meu irmão de besta. Se xingasse disso, era encrenca com a mãe e com o pai. Não podia, era tipo assim, um xingamento. Quando, na verdade, não é um xingamento. No português arcaico, bestas eram animais, né? Um boi, uma vaca, era um animal, né? Tinham bestas de carga, era um burro, um cavalo, né? Eram animais. Hoje a gente não usa mais isso para designar animais. E talvez hoje uma melhor tradução, em vez de besta, seria fera, para o português nosso de hoje, né? Então, eu vou falar besta porque na Bíblia está besta, mas você traduz, quando você ouvir, traduz para fera. São feras, são animais ferozes, né? Fortes, poderosos. Então, começa aqui o capítulo 13, verso 1. Eu vi essa besta, esse animal, essa fera, se levantando do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E nesses seus chifres, 10 coroas. E tinha um nome de blasfêmia. Você, para entender isso aqui, você precisa ter entendido Daniel capítulo 7. No Daniel capítulo 7 você vai ter os 4 animais, né? O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres. E lembra que lá tem a ponta pequena de Daniel capítulo 7, que sairia dos outros chifres e falaria blasfêmias. Agora você vê aqui, tem um nome de blasfêmia. Falaria blasfêmias contra os santos, contra Deus, né? Então, blasfêmia é algo relacionado com aspectos espirituais e religiosos. Então você vê um poder civil, uma besta, essas bestas, esses animais, essas feras, lá no Daniel capítulo 7, todas elas representavam reis ou reinos, né? Mas esta última, lá em Daniel capítulo 7, diz que ela era diferente de todas as outras. Ela era diferente no caráter, ela era diferente na aparência, porque ela unia duas coisas. Ela unia o poder civil e o poder religioso. Essa é a característica dessa besta que se levanta do mar, né? Eu quero que você guarde isso, é muito importante você guardar. Poder civil e o poder religioso, juntos. Sempre que você vê o poder religioso tomando o braço do poder civil, você tem que se arrepiar. Vou repetir. Sempre que você vê o poder religioso se unindo ao poder civil, você tem que se arrepiar. Vem coisa aí atrás. Bom entendedor, entenda o que o Espírito tem para dizer às igrejas. Bom entendedor, entenda. Entenda. Mas vai ficar mais claro daqui a pouco. Agora, verso 2. Essa besta que eu vi como leopardo, tinha os pés como se fossem os pés de urso, e a sua boca como a boca de um leão. Onde você encontra esses animais? Lá em Daniel capítulo 7. Mas parece que essa besta junta tudo de todos. E aí diz assim, que o dragão
deu a essa besta, esse animal, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem está por trás desse animal, dessa fera, é o dragão. Você já sabe quem é o dragão. O capítulo 12 explica quem é o dragão. O dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente, o enganador, o sedutor de todo mundo. E eu vi uma de suas cabeças como que se tivesse sido ferida de morte. E a sua ferida foi curada. Muitos historiadores, muitos que estudam, e o Grande Conflito tem essa mesma opinião, veem nisso aqui o que aconteceu historicamente com a transferência do poder civil de Roma para o poder religioso. Lembra que eu falei para você o que aconteceu com a saída do Império para Constantinopla? Olha, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estar em Istambul, né? Istambul é hoje o nome moderno para a cidade de Constantinopla, que nessa época era Bizâncio, né? O Império é um lugar muito bonito, comida muito boa. Você anda nas ruas de Istambul, tem figo para tudo que é lado. Qualquer racho de calçada nasce uma figueira. Figueiras enormes, aqueles figos pendurados, né? Tem uma abundância de comida e comida boa e frutas e coisas, né? E o clima muito favorável, muito melhor que o clima de Roma, né? O mar ali do lado, um lugar maravilhoso. O imperador, vamos mudar para Bizâncio, vamos mudar lá, Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Né? Mudou o reino para lá. Quando sai o imperador de lá, abre-se um hiato de poder ali em Roma, e o bispo de Roma começa a assumir prerrogativas de chefe de Estado. E aí quando isso ocorre, você vai perceber perseguição. Deixa eu só ver aqui. Aqui, verso 7. E lhe foi dado fazer guerra contra os santos do Altíssimo e os vencer. E foi-lhe dado autoridade sobre cada tribo, língua e nação. E aqui nós estamos na descrição do que aconteceu na Idade Média. O bispo de Roma que definia quem que ia ser rei e quem não ia ser. Se ele não autorizasse, se ele não desse a bênção, não ia ser rei. E você vê histórias, né, de reis que foram lá no inverno pedir a bênção do bispo de Roma para poder exercer o seu reinado, e um deles ele fez esperar não sei quantos dias lá, no frio, na neve, até que humilhou esse rei, e depois, então, concedeu a bênção para esse rei voltar e exercer a sua autoridade lá no lugar, né? Então, eu vi que essa sua cabeça foi ferida. Quando que essa sua cabeça foi ferida? 1798. Berthier vai lá, pega e leva prisioneiro o bispo de Roma. E ele morre no exílio. Mas em 1929, Mussolini restaura o território para o bispo de Roma. E ele volta a ter essas prerrogativas de chefe de Estado, apesar de uma autoridade bem diminuída, né? Não tem mais esse poder para perseguir ainda, né? Lhe foi dada a boca, verso 5, que falava grandes coisas e blasfêmias. E foi dada autoridade para continuar por 42 meses. O que é 42 meses? Olha, nós já vimos 1260 dias, são 1260 anos. Nós já vimos um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1 ano, 2 anos, e metade de 1 ano dá 1260 dias. Né? E agora nós estamos em 42 meses, que também dá 1260 dias. São diversas maneiras de falar do mesmo período. Quando começa esse período? Começa em 538, quando o imperador Justiniano declara o bispo de Roma como sendo o defensor da fé. E quando é que termina? Termina quando ele é levado cativo em 1798. Né? Então ele abriu sua boca em blasfêmias, verso 6, contra Deus, blasfemou seu nome, seu tabernáculo, aqueles que habitam no céu,
E lhe foi dado fazer guerra, verso 7, contra os santos do Altíssimo e os vencer. E lhe foi dado autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E aqueles que habitam sobre a terra o adorarão. Prerrogativas que só são atribuídas a Deus. Recebe adoração. E aí você vê uma série de coisas sendo introduzidas na igreja. Deixa eu voltar um pouquinho para trás da história, porque eu acho que vale a pena. Quando Constantino se converte, entre aspas, né? Ali por volta do ano 300 da nossa era, se converte o Constantino. A igreja ficou muito feliz. Imagina, os crentes, os cristãos perseguidos por tanto tempo, muitos mortos, muitos lá no Coliseu, e tanta gente foi morta. E agora Constantino se converte. O imperador virou cristão. Puxa, que coisa! Gente se converteu ao imperador. O imperador falou assim, eu me converti, mas eu vou ajudar vocês a administrar a igreja. Eu tenho a experiência de administração. Eu vou ajudar vocês a administrar a igreja. Agora, eu vou escolher quem é que vai ser bispo. Quem é que vão ser os líderes da igreja? Vocês vão me ajudar. E aí começa a entrar apostasia na igreja. Práticas apóstolas. E aí, a partir daí, começa a entrar a impureza na igreja. Começa a entrar a adoração a imagens. Começa a entrar as relíquias. Começa o pagamento de penitências. Começam todas essas coisas que acabaram entrando, né? E depois disso, isso vai não crescendo, passa a ter a perseguição aos dissidentes. E aí você vê na Idade Média quanta gente perseguida. Por que isso aconteceu? Porque se uniu igreja com Estado. Você lê o livro, capítulo 25 do livro Grande Conflito, para você ver o que fala lá. Então, cada vez que você vê a união da igreja com o Estado, a igreja busca, e Ellen White fala assim, é a falta de conversão da igreja, é a falta do Espírito Santo da igreja que leva a igreja a buscar a força do Estado para colocar para colocar em prática as suas demandas. Né? Quando a igreja não tem o Espírito Santo, ela precisa da força do Estado. E então o verso 8 diz, todos aqueles que habitam na terra a adorarão. Aqueles cujo nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação dos séculos. E aqui nós chegamos no final da primeira besta, da primeira fera, a fera que sai do mar. Mas agora tem uma segunda fera. Uma fera, uma outra, e a palavra aqui é alos, a palavra grega é alos, que é outra do mesmo formato, né? Então eu vi outra besta, parecida com aquela, vindo da terra, agora não é mais do mar. O que é água? O que é mar é água? São povos, nações. Todas estas outros animais, essas outras bestas, saíram de conflitos. Um foi lá, guerreou, matou, conquistou e então estabeleceu o seu reino. Aí passaram uns anos, veio outro, matou, conquistou, guerra. Mas essa besta não vem do mar, de guerra, de conflito de gente. Ela vem da terra. Ela surge sem guerra, sem conflitos. Que grande potência mundial surgiu sem conflito, sem guerras? Para pensar. Talvez você esteja sentado nela. Para pensar. Que grande potência do mundo, toda a existência do mundo, surgiu sem guerra. Surgiu sem guerra. Então eu vi outra besta, outra fera, subindo da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro. Cordeiro no Apocalipse é símbolo de Jesus.
Então parecia Jesus. Ai, que coisa fácil de enganar, gente. Que parece Jesus. Parece o Cordeiro. Mas tinha 2 chifres. Que 2 chifres são esses? O braço político e o braço religioso. Republicanismo e liberdade de consciência. São esses 2 chifres. Discurso muito lindo. Muito bonito. Nossa, que coisa maravilhosa. Democracia. Maravilha isso. Mas falava como dragão. A aparência de cordeiro com esses 2 chifres, mas acabou falando como dragão. Quem que é o dragão? Vai lá para o Apocalipse 12, você vê quem que é o dragão. Mas agora diz assim, exerce, o verso 12 diz, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui está a chave. Qual foi a autoridade da primeira besta? A primeira besta uniu o poder civil e o poder religioso. E uniu o poder civil e religioso para perseguir os dissidentes. Para impor práticas religiosas contrárias à palavra de Deus. Contrárias aos ensinos da Bíblia. E quem não seguisse essas práticas religiosas contrárias aos ensinos da Bíblia seria perseguido e até com morte. E agora, essa besta, essa fera que surge sem guerra, um poder mundial, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na presença da outra besta e faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, esse poder civil religioso, cuja ferida mortal foi curada. Vai usar poder civil, poder religioso, para impor observâncias religiosas. E faz mais. Tem um poder muito sedutor, verso 13. Faz grandes sinais, até fogo descer do céu, à vista dos homens. E o verso 14. E engana, seduz aqueles que habitam sobre a terra, pelos sinais que lhe foi dado fazer, na presença da besta. Dizendo àqueles que habitam na terra, que façam uma imagem à besta que foi ferida pela espada, mas sobreviveu. Então aqui tem uma primeira coisa que é interessante, o conceito de imagem da besta. A gente vai ver o que é a imagem da besta e o que é a marca da besta. São 2 coisas diferentes, né? O que é a imagem da besta? A imagem, quando você se olha no espelho, não, você não está vendo a besta, né? Não é isso, né? Mas o que é a imagem da besta? Quando você se olha no espelho, você está vendo você ali. Não, você não está vendo você. Você está vendo a sua imagem. Não é você que está ali, é a sua imagem. Então, quando você forma uma imagem da besta, é uma semelhança à besta. Então, aquela primeira besta, quais as características principais? União do poder civil com o poder religioso, para impor práticas e observâncias religiosas contrárias à palavra de Deus e perseguição de quem discorda, de quem está dissidente. Então agora, essa segunda besta que sobe da terra, ela manda os habitantes da terra fazer uma imagem, fazer semelhante àquilo que aconteceu lá na Idade Média da primeira besta. Isso vai voltar a acontecer. Vai voltar a haver a obrigatoriedade de práticas religiosas contrárias à palavra de Deus. Então, quando você vê reavivamentos acontecendo por todo o país, e você vê líderes religiosos se unindo para trazer um governante e dizer, nós elegemos esse governante, você pode esperar o que vem por trás. É o início do poder civil se unindo ao poder religioso. Sempre que isso acontece, vai vir o que está aqui. Vai vir o que está aqui. Então diz aqui, engana, verso 14,
todos aqueles que habitam sobre a terra, pelos sinais que lhe foi dado fazer. E lhe foi dado poder, verso 15, para dar fôlego à imagem da besta, para que essa imagem falasse e causasse aqueles que não adoram a imagem da besta a serem mortos. Sistema medieval. Sistema medieval. Quem não adorar a imagem da besta será morto. E faz com que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na sua mão direita ou na sua fronte. E esses que recebem a marca não vão poder, diz o verso 17, nem comprar nem vender, a não ser, só vão poder comprar e vender aqueles que recebem a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Agora, o que é a marca da besta? Qual que é a marca do cordeiro? Lá em Apocalipse capítulo 12, 17, também 14. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Final do 14, 14, 12. 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A característica dos de Deus são que a marca dos de Deus, o selo dos de Deus é a guarda dos mandamentos. Qual é a marca dos que não são de Deus? É a transgressão dos mandamentos. Mas esse grupo, capitaneado pela segunda besta, vai ser de pessoas religiosas, porque vão estar impondo observâncias religiosas, estão imitando a Idade Média, vão estar impondo observâncias religiosas. Mas esse grupo obedece quase todos os mandamentos. Só tem um mandamento que esse grupo não respeita. E qual mandamento que é esse? É o mandamento, é o quarto mandamento, o mandamento do sábado. E aí você vai ver essa marca. E aí, minha gente, é assim, se eu não estou habituado a viver pela fé hoje, a confiar em Deus, vai chegar a hora que eu vou ser chamado a tomar decisões. Decisões que vão afetar a minha vida profundamente, vão afetar minha vida econômica, minha vida financeira. Quem não receber esse sinal da besta, essa marca da besta, não vai poder comprar nem vender. Sua atividade econômica acabou. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que tem pela frente. Só o que a gente sabe é o que está escrito aqui. E quando você pega o grande conflito, você começa a ler. Deixa eu só dizer para você, essas opiniões não são opiniões minhas. Eu tenho textos do grande conflito aqui do lado para fundamentar essas coisas que eu estou falando para você. Então, não tem nada de ideia minha aqui. Está tudo ali no grande conflito e aqui no Apocalipse. Né? Eu quero animar você a estudar. Eu quero animar você a pesquisar, a você orar. E a você dizer assim: Senhor, me ajuda a ter sabedoria, a examinar essas coisas, para eu ter discernimento quando eu estou vendo esses grandes movimentos. E eu não me entusiasmar, porque aparentemente a coisa é muito bonita. Né? Você vai ver um poder grande defendendo direitos, defendendo práticas que nós defendemos. Você vai ver um governo defendendo a família, você vai ver um governo falando de Deus, um governo dizendo, volta a Bíblia para as escolas, mas aí você vai ser entre aqueles que não vai apoiar? Mas mas você não é da Bíblia, você não é de Deus? Mas você está estudando as profecias, você já sabe o que vem lá na frente. Você não é tolo, você não é inocente, você tem conhecimento das profecias, você sabe o que vem lá na frente. Nós apoiamos Bíblia nas escolas? Apoiamos, claro que apoiamos.
Nós apoiamos a família e não somos favoráveis a essa ideologia de gênero, tem por aí. Claro que não somos favoráveis, porque nós somos da palavra de Deus. Nós defendemos a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus. Não só os pedaços da palavra de Deus são convenientes para nós. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós vamos ter dias, parecem muito interessantes, mas conforme o tempo vai progredindo, vai apertando para aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus. Mas Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12, 17, vamos lá no 12, 17, o que fala? E o dragão se irou e foi pelejar contra a mulher e fazer guerra contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Lá no final do capítulo 11, abriu-se o santuário no céu e foi vista a arca da aliança lá dentro. O que tem dentro da arca da aliança? Tem as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Eles ainda estão vigentes. Eles não foram mudados. Quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, é sábado. Não é sexta, não é quinta, não é quarta. Deus não autorizou essa mudança. Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O sábado não foi dado para os judeus. O sábado foi dado muito antes da existência dos judeus, lá no livro do Gênesis. É para a humanidade. Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, da humanidade, do ser humano. Então, parece uma coisa pequena, mas qual é o problema em adorar num outro dia? É o sinal. Deus falou, o sábado, Ezequiel, capítulo 20, sábado é o sinal entre mim e vós. É o sábado que vai definir quem realmente quer guardar os mandamentos de Deus ou não. Não me pergunta como que isso vai acontecer, que eu não sei. Mas isso vai acontecer. Porque está muito claro aqui, no cenário profético que nós temos de Apocalipse capítulo 12 e 13, é que o Senhor nos prepare e que o Senhor nos ajude a, hoje em tempos de relativa paz, nós estamos em tempo de paz ainda, que a gente renove o desejo de servir a Deus, ser fiel a Ele. 2 coisas para mim, elas são cruciais nesse negócio aqui. É a guarda do sábado, uma delas. Como que está o meu pôr do sol? Ah, pastor, mas não está dando. Sábado é de pôr do sol. Pôr do sol. Como que está o meu pôr do sol? Se hoje eu estou vacilando no meu pôr do sol, no começo do sábado, como que vai ser lá? Se eu estou comprometendo agora, como que vai ser lá depois? Segunda coisa, me entrega do meu dízimo e da minha oferta do meu pacto. Se eu hoje não tenho fé no poder de Deus, nem na veracidade da sua palavra, para cumprir o que a palavra de Deus diz, entrega do meu dízimo e meu pacto, na hora que eu tiver ameaçado o meu poder econômico, porque está falando aqui que não vai poder nem comprar nem vender. Hoje eu tenho medo, não quero que mexa no meu poder econômico, se eu entregar o dízimo, não, vai faltar. Quando os governos ameaçarem eu perder completamente o acesso à minha conta bancária, vai estar tudo, provavelmente vai estar tudo eletrônico, né? E eu vou ter meu acesso à minha conta bancária vai ser completamente, não vou ter mais esse acesso. Mas eu já, com medo de problemas econômicos, eu já não dizimava, eu já não entregava oferta. Qual vai ser a minha reação agora? Quando minha conta, eu não vou ter mais acesso à minha conta, simplesmente minha conta vai estar bloqueada. Eu tenho dinheiro lá, mas não faço nada com aquele dinheiro. Como que eu vou reagir? Então, hoje, em tempos de paz, é que a gente vai tomando as decisões e vai firmando propósitos para que quando esse dia chegar, a gente já sabe a escolha que vai fazer. Lembra que nós vimos ontem, essas pessoas não tiveram amor à própria vida, até a morte. Né? A gente tem que perder o amor à vida, porque as coisas aqui vão ficar muito complicadas. Esse é o cenário profético, né? Eu não sou rogador de praga nem nada. Né? É o cenário profético. Né? As coisas vão ficar muito complicadas. Não está complicado agora, mas vai ficar complicado. Então, como é que eu devo andar hoje, que não está complicado ainda?
Oh, meu Deus, me ajuda a estabelecer esses princípios. Essas coisas vão ser minha segurança. Alguns de nós vão perder a vida? Pode ser que sim. Alguns vão perder a vida. Mas daí? Ressuscita depois. Pronto. Morreu, ressuscita igual lá nos tempos antigos lá. Quanta gente morreu? Morre, ressuscita de novo. Está tudo certo. Tudo combinado já. Deus nos abençoe e nos sustente, nos dê coragem, ânimo, disposição, para enfrentar as coisas que vêm pela frente aí.